Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula, né? E já quero dizer para vocês o quanto eu estou feliz, pessoal, feliz pela participação de vocês nas nossas últimas duas aulas. Eu tenho lido os comentários de vocês, eu tenho, às vezes, por vezes, respondido vocês, né, pelo nosso canal aqui do YouTube. Então, eu estou muito feliz com a participação de vocês, né? Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar para você aí que é novo, né, que está chegando agora. Muito prazer, eu sou a professora Jéssica Albernaz, trabalho aqui na Psicum, né, esse ano vai fazer 3 anos que a gente está trabalhando aqui, e, bom, né, gente, sou professora de alfabetização, reforço escolar, né, então, trabalho aí, como eu costumo dizer para os pais, com um pouquinho de tudo, né, com um pouquinho de demanda que o pessoal traz para mim, que os alunos trazem para nós aqui, né, então, desculpa que eu tô balançando muito a mesa. Então é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, né? Então, esse mês a gente está falando sobre autismo, né? A gente está falando sobre alguns assuntos extremamente importantes, né? Na questão do autismo, por conta do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Então, a gente tem falado muito sobre esse assunto aqui. E esse mês, então, nós estamos falando, a primeira aula foi uma introdução, né? A gente falou um pouquinho sobre TEA, e eu trouxe uma introdução breve para vocês, sobre um pouquinho do que é, algumas características, né? Algumas observações sobre o autismo na segunda aula. Então, a gente também se aprofundou um pouco mais, né? Então, como eu costumo dizer aqui para vocês, que toda aula a gente aprende um pouquinho mais, né? Toda aula eu trago aqui um pouquinho mais para vocês. A segunda aula foi sobre o PEI, né? Então, que é o projeto individualizado, né? Eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o que precisa conter nele, né? Já peço desculpas que às vezes eu dou umas trancadas para falar por conta do aparelho, mas vocês já estão acostumados, né, gente? E é uma alegria muito grande, então, poder estar aqui novamente, poder trazer mais um assunto. Hoje eu vou colocar aqui o meu slide, né? E hoje nós vamos falar sobre comunicação alternativa e aumentativa. E eu gostaria de saber de vocês aí. Vocês já ouviram falar sobre? Confesso para vocês que era um assunto até então muito novo para mim. Claro, eu já tinha ouvido falar sobre, sim, mas não com tanta profundidade, né? Então, como eu costumo dizer também, toda vez que eu vou pesquisar a aula, que vou preparar a aula, que vou preparar o material e o conteúdo para vocês, eu sempre acabo aprendendo um pouquinho também, né? Então, hoje nós vamos falar deste método que é extremamente importante, tá? Por quê? Porque nós sabemos que o autismo, ele tem os seus níveis, né? Então, conforme o nível, conforme o grau de suporte e tudo mais, a criança ela vai precisar de alguns apoios, certo? Algumas ajudas. E a comunicação alternativa aumentativa, a gente vai ver que ela vem bem a favor, né, disso, de nos auxiliar, de nos ajudar nessa questão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Essa é mais uma aula, né? Então, essa é a nossa terceira aula. A gente tem o mês todo aí para falar sobre assuntos, né? Então, você pode estar participando, você pode estar se inscrevendo no nosso canal, né? Todas as nossas aulas ficam aqui, as lives que a gente faz também, né? Elas ficam todas salvas aqui no canal. Você pode estar assistindo quando você quiser, né? Se você aí que é estudante de pedagogia, ou se você pretende ser, você está entrando, ingressando aí na carreira, você precisa falar ou estudar sobre algum determinado assunto, você pode procurar aqui nos nossos vídeos, né? Que provavelmente a gente já falou, porque a gente já falou sobre diversos assuntos, né? Então você pode dar uma procurada, talvez você encontre aqui o que você procura, né? Nós, professores, nós somos eternos aprendizes, então provavelmente nós também, né? Como tivermos alguma dúvida, né? Aqui no nosso canal nós temos diversas aulas, a gente fala sobre autismo, né? Que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, mas já teve outras aulas falando sobre o assunto. A gente já falou sobre TDAH, a gente já falou sobre alfabetização, que é bem a minha área, né? Já trouxe alguns materiais práticos aqui para vocês. E assim como todas as aulas, essa também nós vamos ter certificados, materiais, né? Tudo isso vai ficar fixado no link, né, aqui nos comentários. Então você pode estar acessando, você vai cair para o pessoal do suporte, né? Eles vão estar te auxiliando aí nessa questão de material, nessa questão de certificado, mas fique tranquilo que vai ter sim, certo?
Bom, pessoal, vamos então para a nossa aula de hoje, né? Vamos entrar de fato aqui no assunto de comunicação alternativa e aumentativa, tá? Então vamos lá. Aqui o slide ficou péssimo, né? Como eu posso ver, eu acredito que pelo celular ficou um pouco ruim para vocês também, tá? Mas como eu sempre digo, eu falo aqui para vocês o que está no slide, tá bom? Então ali eu coloquei mais a questão de falas que a gente conhece, tá? Então ali a gente tem falas, textos, expressões faciais, língua de sinais, né? Símbolos e imagens. A gente tem ali olhar compartilhado, gestos e toque, tá? Então esses são tipos de comunicação, tipos de forma que a gente conhece, tá? E isso tem que ficar aqui bem claro e bem ciente para nós, porque é muito importante para nossa aula de hoje. Por isso que eu quis fazer esse mapa mental, porém ele ficou muito ruim. Não dá para ver. Mas assim, fiquem tranquilos porque a gente vai conversar sobre isso, tá? Bom, eu vou deixar nessa pergunta aqui para você, né? Enquanto eu falo um pouquinho sobre comunicação, tá? Sobre tipos de comunicações que a gente conhece, como eu bem disse para vocês, tá? Então, né? O que é comunicação, né? A gente sabe que a comunicação ela pode se resumir, né, em muitas formas, né? Então foi o que eu coloquei lá para vocês naquele mapa mental lá. A fala, um olhar compartilhado, textos, né, através de textos, gestos, né? Quando a gente, por exemplo, faz uma brincadeira de mímica, eu tô trazendo como exemplo para que você possa entender o que eu quero passar para você nessa aula, tá? Então, por exemplo, gestos, quando a gente brinca de mímica, que a gente precisa adivinhar aquela palavra. Isso, essa brincadeira que a gente faz de mímica, de gestos, ela é um tipo de forma de falar, né? De se comunicar. Então, quando a gente tem que fazer um jogo do silêncio, por exemplo, e aí tem o olhar compartilhado, né? Tipo, a gente procura ali o aluninho que tá mais quietinho e ele vai ser a vez dele. Então, isso são tipos de comunicação, né? Às vezes a gente está num lugar que a gente não pode falar e a gente olha. Isso acontece muito quando a gente tem amigos muito próximos, né? A gente vê que às vezes a gente entende nossos próprios amigos só pelo jeito que eles nos olham, né? Quando a gente está num lugar que a gente não pode falar, a gente observa alguma coisa, a gente olha para o nosso amigo, a gente percebe que ele observou. Então, são tipos de comunicação básicos que a gente conhece, tá? Eu coloquei a língua de sinais, né? Também, símbolos, imagens, enfim, né? Várias formas. Uma das coisas que eu não coloquei ali também são dispositivos que geram discursos, né? O que é um tipo de comunicação? O que poderia ser um dispositivo de comunicação? Nosso celular, por exemplo, né? Nosso celular é um meio de comunicação, né? Então, quando a gente fala de comunicação, é algo muito amplo, né? A gente vê que tem diversas formas, através de cartas também, né? Então, são multiformas que nós temos para nos comunicar diretamente ou indiretamente, certo? Então, existem múltiplas formas de comunicação, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, agora, eu dentro dessa pergunta que eu fiz aqui para você, certo? O que é a comunicação alternativa e aumentativa? E aí eu também aproveito para perguntar para você, em algum momento, né, da sua trajetória aí, na área da educação, né, na faculdade, ou porque, como eu digo, tem muitas coisas que a gente não aprende na faculdade, né, tem muitas coisas que a gente vai aprender na prática, né, é fazendo, é praticando, é realizando, né, tendo experiências diretas. Tem muita coisa que eu não aprendi na faculdade, que eu fui aprender no meu dia a dia, né? Tem coisas que eu aprendo até hoje. Então, como eu digo, nem tudo ou quase tudo nós vamos aprender na faculdade, né? Tem vezes que a gente não vai aprender na faculdade, tem vezes que a gente vai aprender aqui, né? Você é aqui comigo assistindo essa aula. Então, eu pergunto para você, a comunicação alternativa aumentativa, você já ouviu falar? Você sabe o que é, né?
Deixa nos comentários, né? Como eu disse para vocês, eu tô amando essa participação de vocês, né? Vocês estão participando, vocês estão interagindo, né? Vocês estão vindo, né? E já aproveito para pedir então o teu like, né? Teu comentário, deixa o teu like nessa live, deixa o teu comentário, porque isso, gente, é o modo que a gente tem de nos comunicar, né? Já que estamos falando em comunicação. Quando vocês deixam o like de vocês, quando vocês comentam aqui, a gente sabe que vocês estão gostando, né? Vocês estão deixando aí a opinião de vocês, vocês estão interagindo com a gente, vocês estão vindo, né? Vocês estão gostando. E aí nos motiva a trazer cada vez mais aulas aqui para vocês, tá? Então, se inscreve aí no nosso canal se você não for inscrito, deixa o teu like, deixa o teu comentário aí que a gente vai estar lendo, vai estar respondendo vocês. E vamos lá, então, dar seguimento aqui na nossa aula, porque a gente tem algumas coisinhas bem importantes para conversar hoje. Bom, em resumo, tá? Vamos começar de fato, então, a nossa aula. A comunicação, então, alternativa e aumentada, é um conjunto de ferramentas e estratégias que o indivíduo utiliza para resolver os desafios de comunicação do cotidiano, tá? Então, por exemplo, o que a gente pode considerar aqui, tá? Vamos dizer, né, que por vezes... Gente, esse quadro aqui, eu preciso apagar, eu preciso resolver isso aqui depois, tá? Deixa eu trazer vocês aqui mais pertinho de mim, que daí eu consigo ir mais para trás, que acho que vocês conseguem me visualizar melhor também. E eu consigo visualizar vocês. Bom, então vamos lá. O que nada mais é, né? É uma comunicação que o indivíduo vai adquirir, né? Ele vai puxar para si, para se comunicar, né? Então, como que a gente pode definir isso? Vamos supor, né? Vamos pensar aqui numa criança autista, né? Que é o nosso tema da live, é o que a gente está falando, é o que eu estou trazendo para vocês esse mês todo, tá? Então, vamos pensar numa criança autista não verbal, né? Essa criança, por vezes, ela vai precisar se comunicar, ela precisa se comunicar, ela precisa interagir, né? Ela precisa dizer ali o que ela está precisando naquele momento, né? Só que ela é uma criança, uma autista não verbal, né? Então, por vezes, não vai ser por fala que ele vai se comunicar, né? Ele não vai chegar e falar, ele não vai chegar e dizer aquilo que ele quer. Então, esse é o ápice da nossa aula de hoje, que a gente vai começar a entender aqui, né? Ele vai achar outros meios, né? Ele vai procurar outras formas para dizer aquilo que ele quer, né? Ou ele vai apontar, ou ele vai fazer gestos. Ele vai usar as ferramentas de comunicação que eu falei para vocês lá no início, ele vai usar aqui agora, né? Mas, claro, tem algumas estratégias que a gente pode usar, que é o que eu vou trazer para você aqui, né? Então, tem algumas estratégias que a gente pode usar. Então, a gente vai ver que ele vai usar N formas para se comunicar e tem algumas coisas que nós podemos utilizar para auxiliar ele nessa comunicação direta que ele vai precisar fazer, né? Então, se é uma criança que não consegue se comunicar e precisa se comunicar, a gente precisa estimular essa comunicação. E às vezes essa comunicação não vai ser por fala direta, né? Não vai ser por dizer palavras, formar palavras. A gente não pode esperar que uma criança, né, que tem ali, que é uma criança autista não verbal, que ele vai verbalizar uma frase completa, né? Isso não vai acontecer. Ele pode falar uma que outra palavra com muito estímulo, né? Eu acompanho algumas mães de crianças autistas não verbais, porque é um tema que muito me interessa, né? Eu gosto muito de estudar, de conhecer, né? E de ver a realidade do dia a dia, né? Então, eu gosto muito de observar. E aí, eu sigo uma mãe que ela tem uma menina autista não verbal. E aí, com muito estímulo, ela sempre estimulando, ela sempre insistindo naquela menina, né? E auxiliando ela, estimulando ela, ensinando ela aos poucos, uma que outra palavra, ela já conseguia se expressar, né? Já conseguia falar, já conseguia se comunicar, mas precisou de um estímulo, precisou ali que aquela criança fosse injetado ali muito estímulo nela, né? Então, é isso que eu trago para você, né? Talvez a criança, ela não vai verbalizar uma frase toda, né? Mas uma palavra aqui, uma palavra ali,
né? Ou outros meios de se comunicar, como gestos, como apontar, né? E tudo isso que eu digo para você precisa de muita calma e muita paciência, tá? Por quê? Por quê, Jéssica? Porque as crianças, elas precisam ser estimuladas, mas cada criança tem um tempo, né? Como eu já falei aqui em diversas aulas, cada criança vai ter um tempo, né? Tanto quanto crianças ditas normais precisa de um tempo para se alfabetizar, as crianças que são estimuladas para isso também precisam de um tempo, né? Então a gente vai ver que cada criança é uma criança, né? Cada criança ali vai ter o seu tempo para aprender. Então a gente não pode desistir, a gente tem que persistir, sempre persistindo. Bom, eu abreviei, né? Então ali para não, vamos chamar de ACAA, que é a comunicação alternativa aumentativa, que é o que a gente está falando aqui. É um termo que é usado para descrever vários métodos de comunicação que podem ajudar as pessoas que são incapazes de usar o discurso verbal para se comunicar. Então, é o que eu vou trazer aqui para você, né? Ou para você nessa manhã, ou para você nessa tarde, ou para você nessa noite, né? Porque independente do horário que você vai estar me assistindo, isso é o que eu quero trazer aqui para você, né? Se você estiver me assistindo aí depois, né, em outro horário, em outro momento, porque como eu falei, tudo fica gravado aqui. Então, se for, né, se você vê em outro momento aí, é isso que eu tô querendo passar para você. E como eu sempre digo, eu espero realmente que eu consiga passar para você aqui tudo, né, consiga esclarecer para você a aula, que a gente consiga aqui entender bastante coisas aqui. Então a gente tem muita coisa aqui para conversar, tá, pessoal? Então, vamos lá. A comunicação alternativa e aumentativa, a CAA, vou chamar assim agora, tá? Ela inclui dois tipos de sistema, tá? O sistema com e o sistema sem ajuda, tá? Então, como assim, Jéssica? Bom, tem métodos, tá? Que a criança ela vai aprender, né? Porque tudo ela vai ter que aprender. Então, ela vai ser estimulada, né? Ela vai ser instigada para fazer aquilo ali. Então, ela tá aprendendo, certo? Tem métodos que ela vai aprender e ela vai dar seguimento sozinha. E tem métodos que ela sempre vai precisar de uma segunda pessoa para auxiliar ela. Então, são N métodos. Eu vou trazer alguns aqui para você, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns, e aí você vai conseguindo me entender, certo? Bom, sistemas sem ajuda, então, tá? Compreendem a assinatura e gestos, que não existe materiais ou equipamentos especiais, tá? Então, o que é isso? A comunicação sem ajuda, por exemplo, é a criança pegar a caneta, tá? Ela tá aprendendo ali a fazer essa comunicação, né? E ela vai aqui fazer uma seta, ela vai escrever o nome dela, escrever o meu aqui, tá? Isso aqui ela está se comunicando. Vocês concordam comigo? Que ela está se comunicando aqui? Ela está se comunicando. Só que ela está se comunicando sem ajuda, né? Ela não precisa de um auxílio, né? E quando fala de equipamentos especiais, eu não estou falando lápis, caneta, tá? Não é isso. Isso ela consegue fazer sem auxílio, tá? E tem um material que eu preparei aqui para vocês, que eu acho que ele está dentro dos próximos slides, está. Que vocês vão ver que a criança, quando ela pega, né, quando ela consegue ser estimulada para fazer sozinha, que ela consegue dar seguimento sozinha, ela pode usar esse material, mas esse material também pode ser usado com ajuda. Então tem essas duas formas, ela pode usar tanto sozinha, quanto ela vai poder usar com auxílio, tá? Então, isso aqui é uma comunicação que a criança ela não precisou de ajuda diretamente, né? Ela conseguiu se comunicar aqui sozinha, certo? Gestos, né? Quando a criança se comunica por gestos, quando a criança se comunica por expressão facial, claro, precisa de uma pessoa para entender o que ela está querendo dizer. Mas quando ela faz esse ato, quando ela toma essa atitude, ela não está precisando de ajuda. Ela está conseguindo se comunicar sozinha, certo? Então,
Quando a gente fala em comunicação alternativa com e sem ajuda, tem esse ponto. Sem ajuda é quando ela consegue se comunicar, né? Quando ela consegue apontar para as coisas, quando ela consegue pegar o lápis, né? Porque a gente já falei aqui que às vezes a gente quer fazer um processo de alfabetização numa criança que mal consegue segurar o lápis, né? Então, às vezes a criança precisa ser estimulada para pegar o lápis. Ela vai conseguir se comunicar perfeitamente com um papel e um lápis, mas para ela segurar esse lápis, ela vai precisar de estímulos. Então, você vê que é um processo que começa antes e vem gerando resultados, né? Vem gerando o que a gente realmente espera que gere dessa criança, certo? Bom, quando a gente fala de sistemas com ajuda, é quando ela vai depender de materiais, tá? De alguns equipamentos especiais. Como o quê, Jéssica? Bom, o que eu coloquei aqui para nós? Imagens, tá? Porque as crianças autistas, elas são muito dos visuais, tá? Vale mencionar aqui para você. A criança autista, ela é muito visual, tá? Então, através de visuais, através de livros, imagens, né? E junto, consequentemente, a gente pode ter o auxílio, sim, das tecnologias, né? Então, algum aplicativo, computador, tablet, que possa ter esse aplicativo, onde ela possa se comunicar, né? Através de imagens no tablet. Então, são multiformas, né? Multiformas que ela vai conseguir se comunicar. Só que, para isso, ela vai precisar de ajuda, vai ter que ter um apoio, né? Esse apoio pode ser um livro, como eu bem disse, pode ser imagens, pode ser as tecnologias, né? Então, quando ela precisa das tecnologias, quando ela precisa de livros, quando ela precisa de imagens, aí já não está mais se tratando de uma criança que consegue se comunicar sozinha. Aí ela já não consegue mais. Aí ela precisa ter um material de apoio com ela. Certo? Você deu para dar uma esclarecida até aqui? Nessas duas vertentes que eu trouxe para vocês de uma criança com autismo, ela pode se comunicar sozinha, como pode precisar de ajuda. Beleza? Como eu tenho muita coisa aqui para falar para vocês, eu vou passando, tá? Bom, muitas formas de CCA incluem componentes de tecnologia assistiva que vão desde o mais básico até os de alta tecnologia. Então, o que seria isso, tá? Por exemplo, quando ela tem ali o uso de um tablet, tá? Com as imagens prontas, tá? Que inclusive, deixa eu ver se não é o próximo slide aqui. Isso. Eu vou passar aqui para que você entenda o que eu quero dizer. Bom, quando ela tem, então, um tablet, tá? Com essas imagens aqui, sempre aponto pro lado errado. Mas eu acho que se eu apontar para cá, eu tô apontando para as imagens, né? Eu acho que sim. Mas vocês estão vendo, né? As imagens que tá aqui do meu ladinho. Bom, por exemplo, essas imagens, elas podem ser impressas, né? Tanto que eu imprimi, mas eu esqueci de trazer. Eu imprimi para a aula, eu esqueci de trazer. Elas podem ser impressas, tá? Que a criança vai pegar, a criança vai tocar, a criança vai interagir. Como ela pode ser usada no tablet para a criança apontar, né? Tem aplicativos que usam essas mesmas imagens que quando a criança toca, sai o som. Por exemplo, né? Aperta ali e sai não quero, né? Fala, tabletzinho fala, né? Então, são alguns aplicativos que podem auxiliar. Por isso que ele fala, né, do mais básico até o mais alto das tecnologias, né? Então, isso seria um ótimo exemplo, né, no uso das tecnologias. Então, as tecnologias, elas estão aí e a gente pode usá-las ao nosso favor, né? Isso, claro, seria totalmente positivo, né? Totalmente positivo para o uso das tecnologias, né? Então, aqui a criança iria sim conseguir se comunicar, aqui a criança ia conseguir interagir através do uso, então, das próprias tecnologias. Como não, né? Porque, como eu disse, poderia ser sim impresso, né? Poderia ser sim palpável, a criança ia poder pegar na mão, né? A criança ia poder te mostrar, apontar, né? Então, são as multiformas que eu venho comentando aqui para vocês, certo? Vamos dar seguimento, pessoal? Bom, quando vamos seguindo, né? E aí aqui
eu quero me deter um pouquinho. Quando você interage com o usuário de um dispositivo de CCA, o que você tem que ter em mente? Beleza, né? Até aqui, nós falamos o que é, para que serve, então já ficou esclarecido, né? Que é para quê? Para que ele possa se comunicar, para que ele possa interagir, tá? Eu não sei se levantando assim fica bom para vocês, mas para mim eu consigo ler, né? Aqui o slide se precisar, mas eu posso dar uma baixadinha assim, ó, se for necessário, tá? Então vamos lá, gente. Então o que a gente tem que ter em mente, tá? Então até aqui a gente conversou para que serve, como usar, qual a forma correta e tudo mais. A partir daqui, então, eu quero mostrar para vocês o que a gente tem que ter em mente com uma criança que faz o uso disso, tá? Uma criança que precisa fazer o uso, então, desse tipo de comunicação, tá? Para que você possa entender aí e aplicar isso aí no seu dia a dia, certo? Bom, uma coisa aqui que quero bem mencionar aqui, né? Proporcione muitas oportunidades de comunicação. O que é isso? O que é proporcionar? Nossa, gente, falar com o aparelho é a coisa mais horrível, porque o aparelho ele tranca. Aí tu tá com a fala certa aqui, tu quer falar, mas mesmo assim tu fala errado. Mas vamos lá. Proporcione muitas oportunidades de comunicação. Tá, show. Beleza. O que seria isso? Então, é quando você traz para a criança N formas dela se comunicar, tá? Eu não coloquei aqui nos slides, poderia ter colocado, mas acho que ficaria muita informação, tá? Então, eu vou te falar algumas coisinhas aqui, tá? Então, através de imagens, né? Como eu falei, as crianças, elas são muito dos visuais, né? Então, se a criança ali, primeiro de tudo, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter aqui em mente, que a gente tem que estar ciente, né? Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, eu já falei isso aqui em outros momentos. A primeira coisa que a gente precisa, antes de fazer qualquer atividade com essa criança, é saber, né? Se a gente tem ali pontos com essa criança, tá? Quando eu falo isso, eu quero dizer no sentido de a gente ter vínculo, né? Com essa criança. Por quê? Porque qualquer atividade que a gente for proporcionar para eles, que a gente for fazer para eles, a gente tem que ter esse vínculo. Por quê? Porque vai ser mais fácil de trabalhar, vai ser mais tranquilo, você vai conseguir, você vai conseguir fazer, você vai conseguir entender, você vai conseguir compreender e você vai conhecer a sua criança, né? Então, independente do assunto que eu trouxer aqui esse mês, falando sobre autismo, falando sobre atividades, falando sobre estímulos, você precisa conhecer a sua criança, porque cada criança, eu vou falar isso em todas as aulas talvez, cada criança, ela é única, né? Ela vai ter ali coisas, como eu falei na primeira aula, que é coisas que vêm junto com o transtorno do autismo e tem coisas que é da personalidade dela, por isso é importante você conhecer a sua criança. É importante você conhecer com quem e como você vai trabalhar, né? Então, primeiro de tudo, eu não coloquei aqui, mas poderia ter colocado. Crie um vínculo. Beleza. Ah, é uma criança que ela gosta, tem hiperfoco, como eu falei na primeira aula, né? Se você estava aqui na primeira aula, você vai lembrar, se você não estava, você pode assistir depois, que as crianças, elas têm hiperfocos, né? Vai ter coisas que elas vão se interessar muito, vai ter coisas que vai super chamar a atenção, né? Se é uma criança ali que tem hiperfoco em Sonic, você separa ali atividades de Sonic, isso para fazer atividade. Ah, Jéssica, show! Mas onde isso se encaixa na comunicação? Ótimo! Lembra lá da atividadezinha que eu trouxe para vocês, dos cards? Você pode fazer os cards com um tema de Sonic, por que não? Né? Use da sua criatividade. Quando você faz isso, você está proporcionando para essa criança maneiras diferentes de se comunicar, mas com aquilo que ela gosta, com aquilo que vai chamar a atenção dela, né? Porque além deles serem dos visuais, eles têm os hiperfocos dele, tem as coisas que eles gostam. Então você pode juntar o útil ao agradável, né? Então você pode juntar os dois. Então é muito importante você conhecer a sua criança, ter esse vínculo, saber o que gosta, para que você possa então buscar maneiras, né? Pode ser um aplicativo, né? Como eu falei para vocês que tem aplicativos, pode ser um aplicativo, né? Crianças
Tem crianças, sim, tá? Que tem hiperfoco em telas, por exemplo. Então, a criança que tem hiperfoco em telas, ela vai chamar a atenção dela, né? Então, Jéssica, mas é uma criança autista, que ela é uma criança autista não verbal, eu quero trabalhar isso com ela, né? Só que como ela não se comunica verbalmente, né? Óbvio, eu não sei o que ela gosta. Aí entra a nossa ajuda, aí entra a nossa rede de apoio, que é a família. Conversar com os pais, conversar com a mãe, né? A mãe vai conhecer aquela criança mais do que qualquer outra pessoa, né? Então conversa com ela, olha, mãezinha, né? Eu tô tentando fazer estimular essa criança para que ela use outras formas para se comunicar, para que a gente possa entender ela melhor, para que ela possa interagir através de sinais, através de imagens. Eu tô montando recursos e eu quero fazer com que essa criança se comunique. Eu quero fazer e quero estimular essa criança para que ela possa se comunicar. Só que para isso eu preciso que ela interaja, né? Talvez você pode usar esse hiperfoco dela para criar um vínculo com ela também. Então, você vai preparar tudo e aí você vai dizer, eu preciso da sua ajuda. O que essa criança gosta, né? Qual que é o desenho preferido? O que ela gosta de fazer? O que ela gosta de interagir? O que chama a atenção dessa criança, mãe? Eu preciso da sua ajuda, né? Me fala. E aí a mãe vai dizer, ele gosta muito do Sonic, ele gosta muito de dinossauros, né? Ele gosta muito de determinados desenhos. E aí você vai preparar tudo e vai trazer para essa criança, tá? Outro ponto aqui, que é o segundo ponto, é responda quaisquer tentativas de comunicação. Então, se você vê que a criança está tentando se comunicar de alguma forma com você, você dê total atenção, né? Você interaja com ela também. Você procura estimular ela, ela está fazendo uma tentativa para conversar, você insiste, você puxa. Você está vendo que ela está apontando, interage com ela, né? Então, qualquer coisinha que ela fizer para se comunicar com você, não deixe passar. Não deixe passar. Não diga assim, ó. Tá, depois a prof te responde. Não, aproveita aquela oportunidade. Pode ser única, né? Então, aproveita aquela oportunidade para continuar se comunicando com ela. Então, não perca a comunicação, tá? Não perca a comunicação. Insista ali, só vai, tá bom? Então, se você vê ali que ela te deu uma abertura, que ela tentou se comunicar com você, puxa essa comunicação, tá? Puxa essa comunicação para que ela se sinta estimulada a continuar, a manter, e não, a professora pediu para me esperar, ela não vai esperar. Se você disser assim para ela, se você vê que ela está tentando se comunicar com você, tá? Fazer qualquer tipo de comunicação. Você já fala para ela que, espera. Ela não vai esperar. Ela não vai esperar para conversar com você depois. É aquele momento ali que ela usou para tentar se comunicar, né? Então, não perca essas pequenas oportunidades, tá? Terceiro ponto desse slide, então. Comunicação nem sempre é sobre como fazer pedidos. Perceba e estimula que se comunicar vai além, né? Então, deixa eu ajeitar meu slide aqui para eu poder enxergar melhor. Então, bom, o que eu quero dizer aqui, tá? Nem sempre, como tá bem aqui, ó. Nem sempre ela vai se comunicar com você para pedir alguma coisa, tá? Como eu posso usar um exemplo aqui para você, tá? Talvez você esteja ali sentadinha na sua mesa, a criança tá com algum brinquedo, né? E ela vem e te mostra. Ela não tá pedindo para você brincar, talvez, com ela, né? Ela não tá. Talvez ela até esteja, mas ela chegou e te mostrou, ou apontou para algum desenho, né? Ou, por exemplo, a criança não manteve contato visual, ela veio e só largou na sua mesa. Tipo, ela tá tentando se comunicar com você. Não quer dizer que ela tá pedindo para alguma coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, talvez ela realmente só esteja tentando criar um vínculo, né? Talvez ela só esteja tentando manter uma conversa, né? Porque eles também querem se comunicar, eles também querem conversar, né? Então aí fica a dica para você, tá? Estimule a criança
quando ela te der ali a abertura de oportunidade, quando você vê que ela quer conversar, que ela se sente estimulada para interagir, mantenha a conversa, mantenha a interação, tá? E entenda que nem sempre vai ser um pedido, ela não vai estar pedindo. Talvez ela realmente só esteja querendo de fato interagir, tá? Então, mantenha essa interação, certo? Bom, seguindo, deixa eu ver se eu consigo trocar por aqui. Perfeito. Vamos seguindo, né, pessoal? Então, agora, pesquisa, eu vou ler todos os slides para vocês, porque porventura pode ser um que não fique tão visível, tá? Então, por isso que eu quero ler todos para vocês. Pesquisas sugerem que quando os parceiros de comunicação também fazem uso da CCA, então, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, tá? Deu uma pausa porque eu tava digitando os slides, pessoal, desculpa. Agora eu tô com meu cafezinho aqui. Aí, dá uma molhadinha na garganta que fica mais fácil de interagir com vocês. Porque eu tenho mania de falar. Antes da gente dar seguimento aqui, eu quero mencionar aqui algumas coisas para vocês, tá? Novamente, referente aos materiais, aos certificados, tá? Sim, a gente vai ter, todas as aulas têm materiais e certificados, tá? Então, essa não seria diferente, tá bom? Então, você pode acessar o link, tá? Que fica nos comentários, certo? Esse link, você acessando ele vai direto para o pessoal do suporte, tá bom? E aí, você vai cair lá, o pessoal vai estar te atendendo, vai estar te auxiliando, tá? Vai estar tirando, então, todas as dúvidas que você possa ter referente aos materiais certificados, tá? Então, fique tranquilo que vai ter. Eu vejo vocês perguntando bastante, tá? Se tem algum valorzinho ou perguntando sobre os materiais, sim, vai ter materiais, vai ter certificados, e isso tudo você pode falar com o pessoal do suporte, certo? Bom, então aqui eu vou trazer para vocês a importância, então, dessas crianças, desses indivíduos que não têm, então, uma comunicação diretamente verbal, usarem, então, a CAA, tá? Então, vamos seguir nossa aula aqui. Bom, o que vem a calhar, então, aqui para nós? Eles ajudam as pessoas com necessidades comunicativas a entenderem o que está sendo dito. Então, essa comunicação, tá? Ela pode ser feita, sim, pelas crianças autistas que não se comunicam verbalmente, por pessoas, né, indivíduos, como por pessoas que sim se comunicam, mas querem se comunicar com essas crianças ou com esses indivíduos, enfim, tá? Então, ela é uma via aí de mão dupla, tá? Que vai ajudar eles a se comunicarem com vocês e também vai ajudar vocês, tá? A se comunicarem com eles, né? Certo é, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista bem interessante, inclusive, com a moça, né? Ali, a repórter, ela estava fazendo uma entrevista com uma menina que ela era autista, tá? E ela era uma autista não verbal. E aí, ela tinha alguns reflexos repetitivos, tanto que na entrevista, ela se balança, assim, bastante, né? Então, ela tinha ali alguns reflexos, né, repetitivos. E aí, a entrevistadora, né, que era a moça ali, tava perguntando para ela sobre autismo no Brasil, o processo de inclusão, como era para ela, enfim, tava conversando com ela. E aí, mencionando, né, e tudo mais. E aí, antes de começar, então, de fato, a entrevista, achei muito interessante que eles colocaram ali que antes de ser feita essa entrevista, eles já tinham mandado para ela as perguntas, né, como forma dela já estar preparada, né, e ela já tinha gravado as respostas. Então, ela, por meio de um aplicativo, tá, ela escreveu. Olha, muito interessante. Ela conseguiu escrever. Então, você vê que esse exemplo se encaixa perfeitamente lá onde eu falei que era aquela
questão de com ou sem ajuda, né? Ela escreveu o que ela queria dizer e aí o aplicativo falava. Era a voz dela, digamos assim, né? Ela escrevia e o aplicativo falava. Então era um meio que ela arrumou para se comunicar, né? Então o pessoal que fez a entrevista com essa menina, eles também se prepararam, né? Eles já se prepararam tanto com as perguntas quanto se prepararam para as respostas dela. Então foi ali uma ajuda mútua, né? Então achei muito interessante essa entrevista, achei bem legal. Se você colocar no Google, você colocar comunicação alternativa aumentativa, provavelmente vai parar nessa entrevista, tá? Então, quando vocês puderem, né, deem uma olhadinha, muito interessante. Eu gosto muito, né, de pesquisar sobre o assunto, de assistir vídeos sobre o assunto, de entender como as coisas funcionam na prática, né? Isso é muito importante para nós. Então, eu digo para você como dica, né, quando você for procurar um determinado assunto, procure a fundo de fato, né? Veem como, claro, foi o que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, que ao falar sobre autismo é algo muito a fundo, tem muitas coisas para a gente conversar, tem muitas coisas para a gente falar, tem muitas coisas para a gente mencionar, né? E quando a gente fala disso aqui, eu trago para vocês, é como se eu trouxesse algo raso, né? Eu trouxesse aqui um resumo de tudo, né? E aí depois a gente sempre vai estudando mais a fundo, né? E vai sempre aprendendo coisas novas. Então, deixa aí como dica para você, né? Sempre que você puder pesquisar, enfim, tem aí muita coisa, muito material interessante, confiável que a gente pode estar assistindo. E essa entrevista eu deixo para você, achei muito interessante, né? Achei muito legal. Bom, para que serve, tá? Eles servem como modelos e mostram como a CAA pode ser utilizada para melhorar a comunicação, né? Então, através de pesquisas, viram que é comprovado realmente, né, que trabalhar com isso ajuda muito na comunicação. Então, é algo que é realmente super positivo para trabalhar com as crianças, né? Para trabalhar com as crianças, para se comunicar, é um aliado, é uma ferramenta, na verdade, né? É algo que nos ajuda aí a interagir mais com eles, criar vínculos, né? E o que tem, o que consta, né? Eles apresentam um novo vocabulário e mensagens mais complexas, dando um uso fidedigno ao dispositivo, tá? Então, aqui entra muito a questão das tecnologias, tá? Que eu falei para vocês, que é um forte aliado, que pode nos auxiliar, que pode nos ajudar aí. Então, fica aí para nós, tá? Que é, no caso, bem importante, tá? Então, fica aí o que traz, o que ajuda. Deixa eu largar esse copo aqui. Eu começo a falar gesticulando com as mãos e aí copo vai, copo vem. Olha, é uma loucura, tá? Então, fica aí para você o que promove, o que traz de positivo, né? Isso que eu quis trazer para vocês, então. Vamos lá. Nós já estamos, né, se encaminhando aqui para o desfecho dessa nossa aula de hoje. Algumas abordagens a serem consideradas no uso da CAA. Então, agora, eu vou trazer para vocês, depois que a gente falou o que é, depois a gente falou como usar, a gente falou quão importante é, para que serve, para que usa, né? O que falam a respeito disso, quais são as pesquisas, né, que falam sobre isso. Então, agora, o que eu quero trazer aqui para você? Quero trazer aqui para você algumas abordagens a serem consideradas, tá? Então, alguns pontos que precisam ser considerados quando nós vamos usar, quando nós vamos fazer a utilização, então, deste meio de comunicação, tá? Bom, deixe quem vai usar à vontade. Permita que explore de forma casual o material de CAA. Então, o que é isso? Por exemplo, né? Quando eu trouxe aqui para você, quando eu mostrei aqui para vocês brevemente, tá? Sobre Gente, me fugiu a palavra, mas eu trouxe aqui para vocês um slide que eu usei um material aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu queria voltar nesse slide sem precisar voltar em todos. E eu acho que eu consigo fazer isso. Esse aqui, ó. Isso, esse aqui. Esse material. Os cards. Agora me veio a palavra novamente. Os cards.
Então, por exemplo, o que eu quero dizer, né, com aquela frase lá que eu coloquei, de deixar eles à vontade para explorar, né? Que a questão é o seguinte, pessoal. Por exemplo, né? Se eu faço a utilização de cards, tá? Antes de fato ensinar a criança como usar os cards, para que serve os cards, a funcionalidade, o ideal é que eu deixe com que eles explorem, com que eles peguem esse material na mão, com que eles interajam com esse material, que eles mexam, né? Que eles olhem, porque são muito visuais. Então, que chame a atenção, que eles consigam explorar o material que eu estou trazendo para eles, para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa interagir, que eu estou trazendo para eles, para que eles possam se socializar primeiramente com o material, para depois, de fato, saber para que serve, como usa, né? Então, a utilização de cards é muito eficaz para que a gente possa conversar, dialogar com a criança, né? Mas que ela possa explorar, né? Então, o primeiro ponto, né, é o vínculo, como eu falei para vocês. Eu não abro mão da gente criar um vínculo com a criança, né? Porque não adianta a gente querer que ela faça, que a gente propõe ali atividades que vão estimular ela, a gente quer que ela faça e a gente deixa assim, né? Não. Primeiro, o vínculo. O vínculo é de extrema importância, tá? Depois que criou o vínculo, deixa a criança explorar o material que você trouxe para ela, o material que você quer utilizar com ela. Deixa ela explorar, deixa ela conhecer, para que aí sim você consiga fazer o uso disso, para que aí sim você consiga usar isso para se comunicar com essa criança. Então, deixe que explore, né? Se é nas tecnologias, se é com tablet, deixa mexer, deixa explorar, deixa conhecer, né? Além de ela criar vínculo com você, ela precisa criar vínculo com aquele material que vai ser de uso pessoal dela, para que ela possa se comunicar, as pessoas possam entender e que as pessoas possam se comunicar com ela e ela possa entender. Então, primeiro ela precisa criar esse vínculo, primeiro ela precisa criar essa comunicação direta. Então, isso é muito, muito importante, certo? Bom, seguindo então aqui. Sente-se com elas e explore. Converse sobre o que o dispositivo tem e como pode ser usado, tá? Então, senta, conversa, apresenta o dispositivo que vai ser usado, apresenta o dispositivo que você está proporcionando como conversa para ela, onde ela vai interagir com você, tá? Então, apresente conversa. Olha, se você quiser dizer tal coisa, eu deixei aqui, ó, o slide tampando, tá? Gente, olha, desculpa. Mas eu vou ler para vocês, vocês não precisam ficar preocupados, tá? Deixa eu só achar aqui nos meus slides qual que é esse slide aí. Bom, senta com ela, apresenta o dispositivo que vai ser usado, tá? Então, olha, se você quiser dizer tal coisa, é com isso aqui. Você pode ir aqui, vamos ver como é que isso funciona. Então, viu como é importante criar o vínculo? Se você não tem o vínculo com essa criança, como que você vai fazer esse exercício? De sentar com ela, de mostrar para ela, de conversar com ela, de interagir com ela. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer esse processo se você não tem vínculo com essa criança, né? Se você não consegue ali interagir com essa criança, se você não tem uma conversa direta com ela, né? Não uma conversa, mas um estímulo que você vai proporcionar alguma coisa que ela vai se interessar em fazer se ela mal conhece você, né? Então, conversa. Às vezes, por vezes, como a criança ela não mantém o contato visual, parece muitas vezes que a gente está falando, a criança não está dando atenção e a gente está falando por falar. A criança não está nem prestando atenção, mas eles estão. Eles têm os ouvidinhos bem aguçados. Então, por mais que às vezes você está falando, você está tentando interagir, parece que a criança não está te dando importância, insista, porque ela está. E você vai ver que com o processo, né, ela vai criar um vínculo com você. Talvez seja aquele trabalho de formiguinha que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Não vai ser do dia para a noite que você vai criar um vínculo, né? Ah, você conheceu a criança hoje você já vai criar um vínculo com ela. Talvez não, talvez leve mais do que uma aula, né? Talvez leve mais do que 2 aulas, né? Porque é um processo, né? Tudo que a gente vai fazer é um processo e esse não seria diferente. Então, crie um vínculo com ela, deixe-a explorar o material de comunicação que você está proporcionando para ela, que você está trazendo para ela,
tá? Depois, ensine ela como vai funcionar as coisas. Como que vai funcionar essa proposta? Você está trazendo uma proposta nova para que ela possa se comunicar, para que ela possa se interagir com você. Como que isso aqui vai funcionar? Como que eu vou fazer o uso disso aqui? Como que isso aqui vai servir para nós? Aí você vai apresentar para ela o material. Então você viu como são 3 pontos importantes? São os 3 pontos principais, né? Então que a gente tem que mencionar, que a gente tem que entender, né? Para a gente poder fazer uso, tá? Próximo. Se você sabe o que eles querem dizer, algo que está no dispositivo, mostre onde está e como usar. Eu acho que você está querendo dizer isso aqui. Vou te mostrar. Agora você pode usar suas palavras para me dizer. Então, mas claro, aqui tá palavras, mas lembrando que pode ser gestos, pode ser expressões faciais. Como eu disse para vocês, há N formas de comunicação. Há N formas de se comunicar, tá? Então, se você olha, porque como que a gente vai saber o que essa criança está querendo dizer sem que ela de fato diga, né? Ela esteja só apontando ou ela está tentando te dizer, mas é difícil para ela, né? Mas você bate o olho e você já entende. Por quê? Porque você criou o vínculo que eu falei para você criar, né? Por exemplo, às vezes isso acontece muito, né? Por exemplo, um bebezinho que ainda não fala, né? Ele vai pedir alguma coisa, ele pede balbuciando as palavras, tá? Aí você fica, meu Deus, o que essa criança quer? O que ele quer? Será que ele quer água? Será que ele quer banheiro? Será que ele quer um brinquedo? Né? O que será que ele quer? Quem é que vai conseguir decifrar esse balbuciado da criança? A mãe, né? Aí a mãe vai dizer, ele quer água. A mãe vai dizer, ele quer um brinquedo. Ou, ele quer colo. A mãe vai saber exatamente o que aquela criança quer, por mais que aquela criança não falou, aquela criança só balbuciou as palavras. Por quê? Porque a mãe conhece. A mãe conhece o seu filho, né? A mãe tem aquela intimidade, né? A mãe tem aquele vínculo de mãe com a criança. É um vínculo parecido que a gente tem que ter com os nossos alunos, né? Ao ponto de muitas vezes eles não falarem, eles só vão apontar, mas você vai saber exatamente o que aquela criança quer e você vai poder ofertar, né, uma outra forma dela dizer o que ela quer, mostrando, falando, interagindo com você, interagindo com outras pessoas, porque esse é o intuito, é que ela interaja com outras pessoas, que comece com você e seja abrangido para outras pessoas, né? Então, muito importante, gente, eu volto a mencionar aqui para vocês, é muito importante a questão de criar um vínculo, certo? Espero que vocês estejam me entendendo até aqui, tá? Dando seguimento. Trate quem usa a CAA como qualquer outra pessoa que se comunica verbalmente. Não deixe de pedir silêncio ou de fazê-lo esperar por sua vez de falar, tá? Aqui vai bater muito com o que eu tinha dito, né? Para você, se ele está tentando se comunicar, não impeça ele de falar. Sim, beleza, naquele momento. Mas depois desse processo todo, ali é a primeira. Quando eu falei para vocês, se ele está dizendo não peça para ele esperar, porque ele não vai esperar, de fato ele não vai. É a primeira vez que ele está querendo se comunicar. É a primeira vez que ele está fazendo uso dessa comunicação, né? Aqui nessa segunda vez, ele já está aprendendo. Então, ele já está pronto, né? Ele já está pronto para conseguir entender que tem momento certo para falar, né? Então, lá é o início do processo. Aqui nós já estamos no final do processo, né? Então, aqui sim, aqui a gente já pode, sim, pedir para esperar, né? Para a gente, agora é a vez do colega, né? Então, aqui a gente já consegue trabalhar essa questão da paciência, tá bom? Todos o vocabulário não precisa estar no dispositivo. Então, nem sempre tudo vai estar lá. Você não vai botar frases prontas lá. Você pode botar somente uma palavra, né? Por exemplo, os cards. É só uma palavra, né? Ou duas. Não quero. Eu não quero tal coisa. Vai estar ali o não quero. Aí, a terceira palavra, por exemplo, você está perguntando, quem quer um doce? Aí a criança vai mostrar para você, não quero. Aí ela vai dizer doce. Você vai estimular ela para falar o doce. Entende? Então, isso é um meio que você está criando, uma estratégia que você está criando,
né, para que ela possa falar uma palavra, mesmo que ela seja uma criança autista não verbal. Uma palavra a gente consegue estimular para falar. Então, uma palavra com muito estímulo sai, ela vai sair, tá bom? Vamos dar seguimento, porque a nossa hora ela voa. Seja paciente, disponibilize o dispositivo de CAA em todos os momentos. Então, enquanto você está com aquela criança, deixe esse meio de comunicação disponível, tá? E um ponto bem importante que essas duas primeiras palavrinhas aí dessa frase, seja paciente. Independente, gente, independente do que for, do que quer que seja paciente, né? A criança vai precisar, a criança não precisa de pressa, ela precisa de paciência de fato, tá? Então tenha paciência, com cuidado, com calma, com estímulos, a gente sempre consegue, tá? Então são processos que a gente precisa de fato fazer, mas com calma e com paciência, tá? Criem oportunidades de se comunicar durante as brincadeiras e outras atividades diárias, tá? Então, em todos os momentos, crie oportunidades para que essa criança ache de se comunicar, né? Para que ela não fique em silêncio durante a brincadeira, né? Até para a gente trabalhar a inclusão, né? Importante. Então, durante as brincadeiras, crie um momento que ela ter que falar, tá? Como? Faça perguntas, comente sobre o que está acontecendo, expresse sentimentos, comente sobre livros, revistas e desenhos, né? Como eu disse para vocês, eu tenho um aluno aqui que o nosso vínculo foi muito complicado, foi muito difícil. A gente ainda está passando por esse processo de vínculo. Então, nem sempre eu consigo proporcionar atividades que ele faça, porque nem sempre ele vai fazer, né? A gente ainda está criando um vínculo, né? E é um vínculo muito difícil, está sendo um processo difícil. Está sendo um processo um pouco demorado, né? Mas a gente está andando. E às vezes ele não fala nada, né? E ele não é uma criança autista não verbal, porque ele fala. Só que às vezes ele prefere não falar, né? A gente ainda está criando um vínculo. Ele é tudo muito novo. E ele entra na sala, e por mais que ele não vai me responder, eu falo: oi, tudo bem? Como tá o teu dia? Olha que dia lindo, vamos arrumar um ar-condicionado. Tipo, eu vou falando, às vezes eu falo sozinha, mas aí eu vejo que tem momentos que ele olha para mim e ele presta atenção no que eu tô falando. E aí ele me responde, aí eu digo: como você tá? Você tá bem? Aí ele fala: estou bem, né? Então a última vez que ele veio agora, a gente fez uma brincadeira. Aí caiu uma pecinha no chão e eu, deixa que eu pego. Peguei a pecinha, entreguei para ele. Ele disse, obrigado. Então, ele já tá interagindo mais comigo, né? Então, às vezes a criança vai ficar meio assim, mas você conversa, você fala, você interage, faz pergunta. Talvez ela não vá te responder em primeiro momento, mas depois ela responde. Então, conversa bastante. Pergunte sobre os interesses da criança, comunique e discuta escolhas, cumprimente as pessoas usando o dispositivo até para ensinar ela como usar, para ela poder usar com os demais colegas, talvez peça para ela usar com um coleguinha, né? Acho bem importante, acho bem legal esse momento. Seja criativo no treino. Incentive transformar músicas, né? Aproveite o momento e crie oportunidades de comunicação com a pessoa que a criança conhece, mas não são de casa, estão com pessoas fora daquele vínculo que ela já conhece, que ela já está acostumada. Conte piadas com o dispositivo. E por último, lembre-se que é necessário tempo. Então, como eu disse para vocês, cada criança tem o seu tempo. Cada criança é única, cada criança é uma criança, tá, gente? Então, não esqueçam, tá? Exige muita paciência, exige muito cuidado, muita atenção, muito carinho e principalmente muito amor. Tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero de fato ter sido relevante aqui para você, né? Aguardo vocês aqui na próxima aula. Eu amo ler os comentários de vocês, então deixem aí os comentários, né? Deixe teu like, comenta muito, compartilha essa aula com quem você conhece, tá? Que é um assunto bem importante. Na próxima aula a gente vai estar aqui. Lembrando, material certificado no link que fica nos comentários. Segue a gente no Instagram da Psiconcursos, a gente sempre posta lá material, dicas, tem vários videozinhos meus lá dando dica para vocês, né,
de atividades para trabalhar alfabetização, enfim, tem dicas lá, tem materiais, então segue, a gente faz sorteios lá também, tá bom? Quem já é daqui já conhece que a gente fez um recentemente. E é isso, gente. Beijo para vocês, beijo grande. Aguardo vocês aqui então na nossa próxima aula, tá? E se cuidem, gente. Até a próxima.